são 7h30. Vou virar aqui no pastor Renipe, ele tem até 8h30 para ele encerrar hoje, a gente tomar um cafezinho no final. Se você sentir um sono aí e quiser for arrebatado, tem café ali atrás, né? Levante, toma um cafezinho e volte, viu? Quem quiser logo ir pegar um café, né? A paz do Senhor para todos. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo de número 3. Antes de nós lermos João capítulo 13, João capítulo 3, né? Mantenha a sua Bíblia aberta aí. É bom nós lembrarmos o que foi dito na terça-feira passada. Quem lembra qual foi o tema na terça-feira passada? Vamos repetir junto: Jesus Cristo é o Senhor. Foi a primeira aula passada, onde nós abordamos ali esta visão de Jesus como Senhor. E nós destacamos ali alguns pontos. O primeiro ponto, vamos ler e acompanho desde o começo, página de número 8. Você que vai ver, acompanhar no aplicativo da igreja, página de número 8. O tema é Jesus Cristo é o Senhor, foi na terça-feira passada. E o primeiro tópico qual foi? Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que Jesus é o Senhor? Primeiro, porque Ele é o Filho de Deus, não há outro Filho de Deus. Nesse processo da nossa vida, a gente pode até encontrar alguns homens que se intitulam quem? Filhos de Deus. Sempre tem. Existe ou não existe pessoas que ao longo da história irão surgir, até o próprio Jesus advertiu, que nos últimos tempos surgirão o quê? Falsos Cristos. Homens que se dirão que é Cristo, mas sua alma que é Cristo. Tópico 2, leia. Tópico 2, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Jesus, ele era Deus, mas também ele era homem. Ele tinha algum superpoder? Ele era homem. Como homem, ele passou tudo o que passamos. Amém? O que é que você passa? O que é que você enfrenta? Jesus passou traição, ira, raiva, dor, angústia. Tudo isso ele passou. E nós também iremos passar para nos dar exemplo. Quarto, Jesus Cristo é a revelação de Deus. Quando os discípulos chegaram para Jesus e disseram para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus disse o quê para o discípulo? Há tanto tempo estou convosco e vocês não conhecem o Pai. Se vocês olham a mim, vocês estão vendo o Pai. Quarto, diga comigo: Jesus Cristo revelou o caráter de Deus. Quer saber o caráter de Deus? É só ler e descobrir sobre Jesus. E outro ponto foi: Jesus Cristo, com seu exemplo e suas palavras, nos ensinou a vontade do Pai. Jesus, em alguns momentos, ele disse que ele tinha uma comida e ele tinha uma bebida. E qual era a comida e a bebida dele? Fazer e cumprir a vontade do Pai. Então ele é Senhor nisso. Página de número 11. Jesus veio para nos salvar e nos tornar filhos de Deus.
Não há em nenhum outro, a Bíblia diz no livro de Atos, em nenhum outro há salvação, a não ser em Jesus. Uma prova disso é quando o próprio Cristo diz ao seu respeito: eu sou o caminho. Amém? Eu sou o caminho. O fato é, que eles vão ampliando mais, que todos vão chegar diante de Deus, mas nem todos que irão chegar diante de Deus vão receber a salvação, né? Continuando lá embaixo, página 11. Jesus Cristo morreu pecados. Então, Ele é Senhor porque nenhum outro morreu pelos nossos pecados, né? E nós destacamos aqui nesses exemplos duas festas que na nossa sociedade a gente comemora, que é o Natal e a Páscoa. São duas festas cristãs que mostram, que relatam exatamente essa salvação. Página de número 12, último ponto aí. Vamos ler em negrito aí. Jesus Cristo ressuscitou e é o Senhor. Por que Jesus Cristo é o Senhor? Porque nenhum outro ser ressuscitou. E quem lembra que nós falamos que Jesus, Ele ressuscitou e Ele ficou quantos dias na terra? 40 dias. E quantas pessoas viram Jesus nesse processo de 40 dias? Quantas pessoas viram Jesus nesse processo de 40 dias? 500 pessoas. Aonde está isso, pastor? 1 Coríntios capítulo 15. Você vai ler um dos versículos lá para a gente. Não foi coisas que nós vimos na aula passada. Qual deve ser, página 3 ainda, qual deve ser a nossa resposta diante de Jesus? A resposta diante de Jesus. Se nós cremos que Jesus, Ele é o Senhor, qual deve ser então a nossa resposta? Falei na aula passada e repito aqui, que os nossos irmãos, os primeiros crentes, Jesus Cristo como Senhor, eles tinham uma visão como uma visão de vida ou morte. Hoje você veio para cá e você, entre aspas, pode assegurar que você vai voltar para casa, você vai fazer um trajeto, ou para casa, ou para o trabalho, ou para casa de um amigo, ou para uma pizzaria, ou algo parecido. Mas os nossos irmãos primitivos, lá, os primeiros crentes, eles não conseguiram afirmar aquilo, né? Exemplo disso, Estevão saiu da sua casa para pregar a palavra como ele fazia todas as vezes. E em uma dessas oportunidades, ele encontra com Saulo, e Saulo então agarra e começa a denunciar ele de práticas e de ações, dizendo que ele falava uma heresia, né? Então, para concluir onde nós paramos, na página 13, qual deve ser a nossa resposta? Primeira, página 14, devemos crer em Jesus de todo o nosso coração. Quantos aqui já entregaram sua vida para Jesus? Já é um passo. Segundo, temos que dobrar nossos joelhos diante dele e reconhecê-lo como Senhor. Paulo expressou da seguinte forma: escute, se com a tua boca tu confessar que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Então, é importante, pastor, eu falar, ou você estando na igreja, vindo no altar, ou você estando na sua casa, ouvindo o hino, ou você estando no seu carro, ouvindo uma mensagem, ou você estando em uma cruzada, em um culto ao ar livre, em um GED. É importante você confessar. E de que forma ocorre esse confessar? Primeiro, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É você falar com as suas palavras: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus e que tu morreu pelos meus pecados. Vamos dizer todos juntos? Eu creio em Jesus e que Ele morreu pelos meus pecados.
Eu estou disposto a seguir seus ensinos, a seguir os teus mandamentos, até que ele volte. Pastor, mas isso é muito fácil. Para nós hoje, o Espírito Santo tem ministrado em nossa vida, amém? Mas para muitas pessoas, essa pequena oração de dizer, eu reconheço que sou um pecador e que preciso de Jesus, é algo gigantesco, sim ou não? Tanto que se você for evangelizar na rua e pedir para alguém que não conhece a Jesus, para ela fazer essa simples oração, ela vai travar, ela vai ter uma resistência. Então nós finalizamos, querido, essa primeira lição que falou sobre Jesus Cristo como Senhor. É importante a gente ministrar para nós mesmo, porque nós podemos tomar decisões, tomar escolhas sem Cristo ser o nosso Senhor. Agora escreva aí no seu caderno um filme para você ver na sua casa, onde vai estar esses princípios bíblicos que nós ensinamos aqui, dessa primeira lição. E vai ser também dessa segunda lição aqui, desse segundo ensino. Escreva aí, no seu lugar, filme, no seu lugar, o que faria Jesus? Amém? Escreva aí. É um filme, no seu lugar, o que faria Jesus? Até a próxima quarta-feira é importante você ver. Né? E também o próximo filme, escreva aí, O Peregrino. O Peregrino. Amém. Quem já assistiu o primeiro filme que eu falei aqui? Alguém já assistiu? Quem não assistiu, levante a mão. Amém. O segundo filme, O Peregrino, quem ainda não assistiu, levante a mão também. Quem já assistiu O Peregrino? 1, 2, 3, 4, 5, então 70% ainda não viu O Peregrino, né? O Peregrino você vai ver, acredito que no YouTube tem, você vai encontrar na versão para adulto e você vai também encontrar em desenho animado. É um livro onde o autor ele escreve a sua visão, a sua experiência, né, em uma prisão, né, se não me falha a memória, na China. O Peregrino. Oi? No seu lugar, o que faria Jesus? Pronto. Então, assistam, e tanto da primeira lição, Jesus Cristo como Senhor, e essa segunda lição que nós vamos falar sobre o milagre do novo nascimento, vamos abordar. Procurem aplicar, ao ver esses filmes, alguns princípios desse ensino. Amém? Vamos ficar de pé para nós lermos o texto que nós vamos ler agora, João capítulo 3, agora dando início à aula de hoje, né, desse princípio básico da nossa vida cristã, caminhada cristã, primeiros passos. João capítulo 3, versículo 1. Está escrito: e havia entre os fariseus, diga fariseu, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer, repita, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que nasce da água
e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhei de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Podem sentar, vamos orar. Querido Deus, Pai, aqui está a tua palavra, queremos neste momento consagrar o nosso entendimento, os nossos olhos ao Senhor. Abre-nos entendimento, Pai, da tua palavra. Fala ao nosso espírito, que a tua palavra traga vida, venha moldar, Senhor, toda a nossa forma de pensar, de viver e de escolhas, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá para o texto que nós lemos, querido. Primeira informação: fariseu. Quem era um fariseu? Era uma classe de homem. Era uma classe de homens que eram homens iletrados. Podemos dizer que o fariseu era alguém que tinha o quê? Que tinha um nível superior, e não somente um nível superior, né? Ele era um fariseu e ele era um mestre entre os judeus, ou seja, ele era um doutor da lei. Nos nossos dias podemos classificar: ele tinha feito o primário, o ensino médio, tinha feito a graduação, uma pós, tinha feito um doutorado, um pós-doutorado. Então não era qualquer pessoa. E toda esse doutorado, toda essa instrução estava baseada onde? Na Bíblia. Então era um homem que há muito tempo ele havia estudado e ele havia assim feito. Continuando, versículo 2, dá uma informação, que ele, querido, pela madrugada, ou seja, de noite, com Jesus, disse-lhe, ele procurou Jesus à noite. Alguém aqui pode dizer aqui, baseado nessa informação aqui, por que ele procurou Jesus pela noite? Por que esse homem, Nicodemos, procurou Jesus pela noite? Porque ele não podia ser visto com Jesus. Porque ele não poderia ser visto com Jesus. Ou seja, ele tinha fome, ele tinha sede, ele tinha dúvida, mas ele tinha vergonha. Vergonha em quê? De que os amigos dele vissem que ele estava querendo procurar tirar as dúvidas com quem? Com o Nazareno. E o Nazareno, naquela época, que era Jesus, era pessoas sem instrução, sem conhecimento, sem cultura, podemos assim dizer. Tanto que em alguma parte do Evangelho a gente vai ver o seguinte relato, que pode vir alguém com alguma coisa boa de Nazareno, né? Vamos imaginar dessa forma, né? O versículo 4, né? Versículo 3 ainda, ele chega com a sua dúvida e sua pergunta: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ou seja, não havia só um fariseu, havia vários fariseus. Dentre os fariseus, somente ele se destacou em reconhecer Jesus como mestre, né? E o texto diz isso: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, ele reconhece em Jesus uma autoridade, ele reconhece em Jesus um poder. Trazendo para a lição passada, ele reconhece que Jesus é o Senhor. Versículo de número 3 ainda. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou seja, Jesus agora fala para ele de um reino espiritual. Que reino espiritual é esse? O reino de Deus. Jesus diz então para ele: para você ter acesso ao reino de Deus, para você entender o que eu estou a ensinar, o que eu estou a falar, é necessário tu nascer de novo. E aqui Jesus vai trazer o contexto de quê? De dois nascimentos. Quais são esses nascimentos? O primeiro nascimento que todos nós temos, qual é? O nascimento biológico, que está lá no seu RG, na sua habilitação, lá na sua certidão de nascimento. É o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o peso,
a sua cor, o seu tipo de sangue, é o seu nascimento natural. Segundo nascimento é este, o nascer de novo. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos, acompanha ainda, como pode um homem nascer sendo velho? Olha a forma natural do homem enxergar aquilo que Jesus fala. Amém? A forma natural do homem enxergar qual é? Ele se coloca numa questão dizendo, como pode um homem de 50, 60, 30, 40 anos nascer de novo? E Jesus, porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele procura novamente uma forma bem simplista de dizer, porventura eu vou regredir, em outras palavras, é você entrar de novo no útero da minha mãe? E Jesus então esclarece para ele. Versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora eu pergunto, baseado nesse versículo, o que é nascer na água? O que é nascer na água e o que é nascer do Espírito? O que é nascer na água e o que é nascer do Espírito? Amém? Jesus ele fala aqui que é necessário o quê? Não entrar no útero materno da mãe, mas o segundo nascimento ele vem nascendo na água e no Espírito. Batismo, o que mais? Nascer no Espírito. O que mais? Quem já leu aqui o Salmo 51? Quem já leu o Salmo 51? Quem não leu o Salmo 51, levante a mão. Amém. Escreva aí no seu caderno, Salmo 51, para ler. O Salmo 51, querido, ele vai relatar a confissão de pecado de Davi. E nessa confissão estão algumas verdades que servem para todo ser humano. Qual é? A verdade de que o homem ele nasce no pecado. Então, este homem, uma vez que ele veio de Adão, o primeiro homem, o apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele diz assim, que como um pecado ele entrou por um homem, a vida também entrou pelo segundo homem. Quem é esse segundo homem? Jesus. Então, nascer no Espírito significa eu me voltar para Deus. Reconhecer que eu sou um pecador. Ali eu estou nascendo de novo. Versículo de número 6. Acompanhe. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Pode existe um homem espiritual e existe um homem espiritual e existe um homem carnal. Escreva aí no seu caderno, homem natural. Vamos colocar, quem é esse homem natural? Coloque a interrogação. Quem é esse homem natural? E quem é, em outra parte, o homem espiritual? O homem natural e o homem espiritual. Porque na lição de hoje, dos versículos que nós vamos ler, ele vai relatar, nós vamos aprender e você vai responder no final esta pergunta. Amém? Então, baseado nesse encontro de Nicodemos com Jesus, Jesus colocou uma doutrina básica, um ensinamento básico para todo aquele que quer ter acesso ao reino de Deus, todo aquele que quer ter acesso ao que Jesus conquistou na cruz, a todo aquele que quer viver uma vida nova. Qual foi o ensinamento? Nascer de novo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Timóteo, Tito, depois de Timóteo.
Tito capítulo 3. Escreva aí na sua anotação, que não está na lição, essa referência. Tito, capítulo de número 3, versículo 5. Olha o que está escrito, Tito, capítulo 3, versículo de número 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pelo quê? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O que isso quer dizer, querido, para nós? Numa visão bem prática para nós, que não é o novo nascimento e a salvação, ela não vem por obras práticas, ela não vem por obras de justiça do ser humano, mas sim pela regeneração e pela, que ele destaca aqui, renovação do Espírito Santo. O que é essa regeneração? Quantos já ouviram aquela metáfora da largata que se transforma em quê? Em borboleta. Quantos já viram? Qual é o nome que se dá a esse processo? Metamorfose. Você já viu? Ela começa a largata e se transforma depois numa borboleta. A regeneração, a renovação de nós como homens espirituais, como um novo nascimento, ele se dá exatamente desta maneira. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus no altar, no carro, em qualquer lugar, eu pergunto para você, a nossa vida mudou ali de uma hora para outra? Eu entreguei a minha vida para Jesus e na segunda-feira seguinte, na manhã seguinte, eu já vou ter predisposição de praticar coisas boas? É assim? Não. Eu tomei uma decisão. Eu tomei uma consciência de que sou um pecador, de que preciso de Jesus, de que necessito de Jesus. Eu tomei a decisão, eu fiz a escolha de que os próximos passos será com Cristo, será com Jesus, amém? E nesse processo é que ocorre o quê? Essa regeneração, essa renovação, essa limpeza da mente. 1 João capítulo 5, antes do livro de Apocalipse. 1 João capítulo 5. João capítulo de número 5, versículo de número 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em aonde? No Filho de Deus. Ou seja, o novo nascimento só ocorre, 1 João capítulo 5, versículo de número 11. Vamos ler novamente. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então o novo nascimento está em eu abraçar o Filho de Deus. A vida está em eu abraçar o Filho de Deus. Também abra a Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4, versículo de número 23. Falamos, você escreveu aí, sobre o homem natural e o homem espiritual, lembra? Paulo, ele vai falar o que é este homem natural. Quem é esse homem que não nasceu de novo? Efésios capítulo 4, versículo 23. Paulo, ele vai falar sobre esse novo homem,
né? O novo homem e o velho homem. Quem é esse homem que nasceu de novo e quem é esse homem que não nasceu de novo? Quem é esse homem natural e quem é esse homem espiritual? E qual é a característica deste homem natural e deste homem espiritual? Versículo de número 23 de Efésios 4. Olha o que diz. Versículo 23 até o 32. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Aqui Paulo diz o quê? Para que nós possamos nos renovar, ou seja, nascer de novo. Nascer de novo aonde? No espírito. Continuando, versículo 24. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, tirar aquela roupagem velha e colocar uma roupa nova. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, deve-se continuar o processo de quê? De tirar aquilo que é velho e trazer aquilo que é novo. Podemos assim trazer uma analogia, é como se tirasse uma roupa velha, cheio de moda, cheio de rasgo, de mancha, e receber uma roupa nova, né? Passada, alinhada. E ele continua dizendo aí, versículo de número 25. Pelo quê? Que roupa velha é essa? Que velho homem natural é esse? Pelo que deixai a mentira, falai a verdade um com o seu próximo, porque somos membro um dos. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Outra hora, nós poderíamos mentir, falar aquilo que não era correto, mas agora Paulo nos adverte: irá e não pecar. Ou seja, outra hora nós nos irávamos e tínhamos uma ação, tínhamos uma atitude. Agora Paulo disse o quê? Que o Espírito ele vai controlar você. O versículo 27. Não deis lugar ao diabo. O que é não dar? Como é que eu não dou lugar para o diabo? Quando eu nasço de novo. Porque quando eu nasço de novo, o Espírito Santo passa a morar em mim. E quando o Espírito Santo está dentro de mim, o inimigo ele não pode entrar. Versículo 28. Aquele que furtava, na prática, o que ele diz para esses irmãos? Aquele que furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que é partir, o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca, mas só o que for boa, para promover edificação e para dar graça aos que os ouvem. E não entristeçais quem? Na quais estáis selado para o dia da redenção. Olha o que ele diz, versículo de número 31, leia aí. Quando nós entregamos a vida para Jesus, tudo isso sai de uma só vez? De uma vez só, sai amargura, sai ira, sai cólera, sai malícia de uma vez? Não sai. Pelo contrário, é um processo de novo nascimento e de regeneração da largata para a borboleta. Continuando, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. É fácil praticar isso que ele diz? Mas só pratica quem nasceu de novo. Vai perdoar, vai ter misericórdia, vai ser benigno um para com o outro. E o capítulo 5, versículo 1 e 2. Olha o que diz, dando continuação ainda.
Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, é um cheiro suave. Ou seja, aqui ele deixa claro que este homem que nasce de novo, ele vai o quê? Ele vai entregar o seu corpo, a sua vida, como sacrifício a Deus. Romanos capítulo 12 agora. A gente está pegando os fundamentos desse novo nascimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Após esse texto a gente vai entrar aqui na lição. 12, 2. O que diz o versículo 2? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. O que podemos abstrair desse texto, tirar desse texto para a lição de hoje? É que Paulo ele diz o quê? Que há uma transformação. A palavra transformação no grego vai falar de metanoia, que significa mudança. Amém? Então, o nascer de novo é abandonar esse velho homem, abraçar esse novo homem, se renovar deste novo homem, se revestir deste novo homem. E a mudança começa onde? A mudança começa onde do novo nascimento? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa. Você compreende, querido, que muitos vão querer, muitos vão desejar, experimentar, viver o novo, anseiar pela promessa, desejar a promessa, mas vai alcançar? Vai viver? Não. Por quê? Porque não nasceu. E Jesus ele disse: para que você entre no reino dos céus, para que você tenha acesso ao reino dos céus, é necessário nascer. E eu pergunto para você: e o que é o reino dos céus? Hein? Que me impulsiona e o que me faz eu nascer de novo, eu querer este nascer. Pastor, será que vale a pena eu nascer de novo? Será vale a pena diante de tantos testemunhos errados, diante de tanta negatividade deste mundo? Será que vale a pena eu enfrentar minha família, eu enfrentar a minha casa, eu enfrentar meus amigos? Eu ser escarnecido, eu ser caçoado? Será que vale a pena eu nascer de novo? Será que esse reino dos céus, ele é tão maravilhoso, ele é tão extraordinário? Será que esse reino dos céus, realmente ele vale a pena para eu negar a mim mesmo, eu renunciar a mim mesmo? Ou será que não é nada disso, não é tão maravilhoso, não é tão bom assim? Paulo, ele expressou o reino dos céus, sabe como, querido? Que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas o reino dos céus é o que? Paz, amor, mansidão, domínio próprio e poder de Deus. Só pela paz já basta, sim ou não? Sim. Porque
nos dias de hoje, toda a conquista do homem, todo o diploma do homem, tudo que o homem procura, está relacionado em obter a paz, em obter a estabilidade de paz. E Jesus disse: olha, para você ter acesso a esse reino, nasça de novo. Agora eu pergunto, eu porventura, eu posso ser um pastor e não ter nascido de novo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu posso. Eu posso cantar e não ter nascido de novo? Sim. Eu posso vir para a igreja, ter uma Bíblia debaixo do braço, ler um devocional todos os dias, ter os meus influencers na internet e não ter nascido de novo? Sim. Nicodemos era a pessoa mais instruída do que muitos de nós. Se Nicodemos fosse dar uma aula para nós, ele iria na tipologia da palavra, o que o hebraico, o que o aramaico, o que o grego diz. Olha a instrução desse homem. E ele não sabia uma coisa tão básica. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, deixa eu ver o texto. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esse texto, querido, ele vai descrever como é o ser humano. Como é que está dividido o ser humano? O ser humano, ele não é só corpo. Amém? Esse que você pega, aonde você, quando você, antes de vir para cá, você tomou um banho, foi no chuveiro, ou no processo do dia você fez isso, para tirar as impurezas, para tirar o odor, não é verdade? Essa água, ela só é capaz de quê? De limpar o seu corpo, amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele só faz isso. Mas olha o que diz o texto aqui. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso. Vamos repetir junto: o Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Vamos repetir junto: Espírito, alma e corpo. Vamos ter a visão de fora para dentro. Aqui está o corpo, pega assim, ó. Corpo, a alma é a próxima camada. E o que é a alma? Sentimento, emoções, consciência, vontade, desejos. A alma. Subconsciente também, pastor? Sim. E o que é o espírito é a terceira camada. O que é esse espírito? É aquele que nós vemos lá no livro de Gênesis, segundo a Bíblia. No livro de Gênesis. Quando Deus faz o corpo, Ele sopra Espírito. E ao soprar o Espírito, o homem vivifica, nasce. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o que é que nasce de novo ali? O que é conectado com Deus ali? É o corpo, a alma ou é o Espírito? É o Espírito. É o nosso Espírito. Que é conectado com quem? Com Deus. Esse corpo, ele vai envelhecer, ele vai apodrecer. Ele não tem valor algum. Nessa vida ela tem algum valor, mas depois que sai o Espírito, qual é o valor que tem?
Eu lembro uma vez que eu acompanhei um enterro fúnebre até onde colocaram, até a cerimônia ali, aquele choro, aquela lágrima, todos falando sobre quem era aquela pessoa de vida. Uma vez que fecha o caixão e coloca ali no cabelo, o corpo foi-se embora. E segundo esse texto que nós lemos, fala exatamente essas camadas: corpo, alma e espírito. Então, o primeiro passo que todos nós lemos aqui foi o espírito se voltar para Deus. Eu não vejo Deus, mas o meu espírito, como diz, o Espírito Santo fala com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O Espírito Santo falou com o meu espírito e ele vivificou o meu espírito, e esse espírito então se voltou para quem? Para Deus. Então aí começou o quê? O novo nascimento. Deus já nasceu no espírito. Amém? Só que na alma vai estar o quê? As emoções. Você vai continuar tendo raiva, você vai continuar tendo ira, você vai continuar tendo ressentimento, vai ter dentro de você a rejeição, vai ter dentro de você o ódio, a amargura por alguém, vai ter dentro de você uma lembrança. E como é que resolve isso? Será que Deus, Ele vai querer que você viva como nós lemos no anterior, no versículo de Efésios lá, quando Efésios, Paulo diz: não haja em vós nenhuma raiz da onde? Amargura, ódio, raiva. Ou seja, eu voltei para Cristo, a minha alma se reconciliou com Deus, mas Ele ainda não se tornou Senhor das minhas emoções, das minhas vontades, dos meus desejos. É aquela pessoa que diz assim: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu não vou servir a Ele agora ainda não. Eu bem queria ir para a igreja, mas eu estou tão cansado hoje. Ou seja, é a alma dele, é o corpo dele. A partir do momento que o Espírito está vivificado nele, é que ele vai se erguer e ele vai se levantar. Lembro mais um pouco aqui sobre o texto. E o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ou seja, até Jesus voltar, Ele vai querer, e essa é a minha responsabilidade, de dar esse acesso para Ele. Qual, pastor? Dele limpar não só o meu espírito com Ele, reconciliar, mas limpar também a minha alma, as minhas emoções, as minhas vontades, os meus desejos e também o meu corpo. Ou você acha que o corpo Deus não quer também? Não tem aquela mentira que diz assim: não, irmão, Deus só quer o teu coração. Deus só quer o teu coração. Não, Deus quer você, corpo, alma e espírito. E é o que é Deus querer o teu corpo. Outra hora, os teus membros, que são teus braços, os teus membros, que são a tua perna, praticavam injustiças, praticavam aquilo mal. Agora, os teus membros devem praticar o quê? Glorificar quem? A Deus. Voltando aqui para a lição, os textos que nós lemos falam exatamente sobre o novo nascimento. Vamos ler aqui o primeiro tópico. A Bíblia Sagrada garante que quando você se arrepende sinceramente dos seus pecados e deposita a sua fé em Jesus Cristo, integrando-lhe o controle total da sua vida, fazendo Ele Senhor e Rei, naquele instante você nasce. Todos esses textos que nós lemos é este fundamento disso que nós estamos lendo, porque ninguém pode basear a sua fé em achismo, em coisinha de A, em coisinha de B, mas deve ter uma base, e o que nós lemos, a base foi o que nós lemos nos versículos.
Muitas outras coisas maravilhosas acontecem com você, instantaneamente. Como, por exemplo, primeiro, Cristo entrar na sua vida. Apocalipse 3,20 diz o quê? Eis que estou à porta, quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele, isso fala de quê, querido? Relacionamento. Sentar-se à mesa, a ideia original, escute, a ideia original de ter uma mesa em casa, uma mesa de jantar, qual é a ideia? De ter uma mesa de jantar em casa. Relacionamento. Olhar nos olhos um do outro. Não é isso a ideia? De ter uma mesa? Hoje, culturalmente, todos nós estamos deixando a mesa, o relacionamento, o contato. É o celular na mesa, ou quando não, é uma TV ali perto, e há várias distrações. Há vários alvos competindo com este princípio de quê? De relacionamento. E Jesus diz o quê? Se tu nasceu de novo, eu vou entrar na tua vida e a partir daquele momento vai começar o quê? Um relacionamento. Eu vou cear com você e você vai cear comigo. Eu vou falar com você e você vai falar comigo. Amém? Quantos querem desfrutar isso? Diga amém. Amém. É a vida de Deus entrando em mim, nascendo de novo, como uma criança. Ponto 2. Você se torna um filho de Deus, como nós lemos na aula passada, João capítulo 1:12. Só uma forma de se tornar filho. Segundo esse texto vai dizer o quê? É nascer. Sem nascer de novo, não há nascimento. Pastor, eu gosto da música cristã, eu gosto de vir à igreja, eu gosto de ouvir a palavra. Eu participo do culto. Tudo isso é bom? É bom. É legal? É legal. Mas Deus, Ele quer que haja nascimento. Ponto 3. Deus perdoa todos os nossos pecados. Colossenses 1,14 vai dizer o quê? Que havia contra nós um selo de dívida. E que foi o quê? Quebrado este selo. Através de quê? Através do poder do seu sangue. Prova isso, querido, que muitos podem praticar erros, podem praticar atos, mas podem ser perdoados em um arrependimento. Ponto 4. Você se torna perfeito em seu espírito. A justiça de Deus foi combinada a você. Vamos abrir esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 21. Nós não lemos entre os textos que lemos. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso o texto deixa claro, querido, que através de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos homens e mulheres perfeitos, nosso espírito reconciliado. Seu nome é escrito no livro da vida, ponto 5, Apocalipse 3:5. Você ganha uma nova natureza. 2 Coríntios 5:17 diz o quê? Ouça o que diz. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura, coisas velhas, eis que tudo se fez. Não é tremendo isso, querido? Pode isso acontecer na lógica humana? Não. Na lógica humana não pode.
uma pequena decisão, uma pequena confissão, um pequeno ato que o indivíduo toma para com Deus, para com Cristo Jesus, na lógica humana isso não pode ocorrer, essa mudança, esse impacto. Mas aqui, segundo a Bíblia, e segundo o texto que diz, se alguém está em Cristo, é nova, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Continuando. Você ganha uma nova natureza, você recebe de graça o direito de viver eternamente com Deus. A vida, ela se resume nesse plano físico, irmãos. Hebreus diz, o texto de Hebreus diz o quê? Ao homem está destinado nascer uma só vez, logo após, segue-se o quê? O juízo. Então, o homem nasce uma vez, morre logo após, segue-se o juízo. Então, nós somos, o nosso corpo não é eterno. A nossa alma, será que ela é eterna? Amém? Se a gente for pegar a visão espírita ou visão do purgatório, onde a alma fica lá no lago, na regeneração, 100 anos, 200 anos, lembra disso? Nós que viemos da igreja católica, havia essa... Lembra lá daquele filme que você assistiu do Martinho Lutero? Quando ele vai a Roma e lá, né, os sacramentos dizem, né, que para você receber perdão, para alguém que você ama, é necessário, né? Então, segundo a Bíblia, querido, nosso corpo ele não é eterno, mas o espírito, a alma. Só que uma vez que a nossa alma nasce para Deus, vive para Deus, ela já vai ser um corpo, já vai ser uma alma regenerada, nova, transformada. E a gente não vai ter essas lembranças, essas emoções que nós tivemos aqui na terra. Ponto 8. Você é selado com o Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, quem é que vai nos ajudar a ser uma nova criatura? Quem é? O Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36, lá no Antigo Testamento. Esse texto que nós vamos ler declara esse processo de milagre do novo nascimento. Ezequiel 36. Versículo 26 e 27. Ezequiel 36, 26 e 27. Alguém pode argumentar, pastor, é difícil ser um novo homem. Eu não consigo ser um novo homem. Eu não consigo ser uma nova mulher. O homem comum, ele não consegue, mas olha o que a Bíblia ela diz e nós devemos tomar posse disso. Que não é somente um esforço nosso. Olha o que diz: vos darei um coração e porei dentro de vós, tirarei um coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração. Em outras palavras, ele está dizendo: eu vou tirar aquele coração, aquele homem que quer pecar, aquela mente cauterizada, obstinada em transgredir, em errar, em ter prazer naquilo que é mal. Deus está dizendo aqui, quando fala de coração, está falando da mente. Então, ser este novo homem não é um trabalho meu, mas é um trabalho do próprio Deus em mim. A partir do momento que eu concedo a Ele o quê? O acesso. A partir do momento que eu tenho o quê? Comunhão.
partir do momento que todos os dias Ele está à mesa comigo, eu dou acesso a Ele, eu convido a Ele, eu em ações, em atitude, em palavras, eu digo para Jesus: Jesus, eu estou com dor, eu estou com raiva, eu estou querendo pecar, eu transgredi, eu vacilei, eu fiz uma escolha errada, eu tive um comportamento errado. Em suas orações, querido, deve estar o que esse versículo 26 diz: darei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito. Um espírito novo, não aquele espírito de transgressão. O versículo 27, leia aí o que diz. Fareis que andeis no meu estatutos, e estareis e guardareis o meu juízo. Então, andar com Deus, dá para andar com Deus sem Deus? Não. Dá para andar com Deus, fazer a vontade de Deus, cumprir o que Deus diz, sem nascer de novo? Não dá, gente. Não dá. É por isso que, quando nós acessamos a nossa fé com Deus, muitos se frustram, ficam no meio do caminho, ou até mesmo chegam a duvidar que é capaz de ter mudanças permanentes. Sabe por quê? Porque querem cumprir os estatutos, a vontade, o mandamento de Deus, sem nascer de novo e sem Ele. Perdoar sem Deus, eu consigo? Deixar de mentir sem Deus, eu consigo? Me livrar do ódio, da amargura, da rejeição, do abandono, sem Deus eu consigo? Sem o Espírito Santo eu consigo? Dizer não todas as vezes que a tentação, o pecado vir, sem Deus eu consigo? Zacarias 4, 6 vai dizer o quê? Não é por força, mas é pelo Espírito do Senhor. Ou seja, o Espírito, a natureza de Deus em mim, com este coração novo, vai desejar o quê? O Pai. Eu vou assistir menos Netflix, vou falar menos palavrão, eu vou deixar menos de ser agressivo com a esposa, com o esposo, com o cliente, com a cliente. Vou deixar de ser menos rancoroso, irado. Eu vou deixar a vida, os pensamentos, os erros, as falhas, as injustiças para trás, e vou viver e abraçar o novo de Deus. Amém? Vou conseguir perdoar o que me transgrediu, o que me abusou, o que me abandonou, baseado em quê? Baseado neste coração novo e nesse Espírito que é santo, que é de Deus, que ao ter acesso a este corpo transgressor, pecador, a este corpo, a esta alma, ele vai limpando, assim como aquele banho, no dia quente, no dia ensolarado, ele traz refrigério. Assim é o próprio Espírito. Amém? O milagre do novo nascimento ocorre em nosso espírito. Segundo a palavra de Deus, somos corpo, alma e espírito, como nós lemos no versículo de 1 Tessalonicenses 5, 23, lá no começo. Depois de nascer de novo, página 17, começa o processo de santificação da nossa alma. Vamos destacar novamente alma, emoções, desejo, vontade, lembranças. Tudo isso aí é o que? É a nossa alma. Assim como um bebê nasce e cresce, também agora só falta você crescer espiritualmente. Isto é, o Espírito Santo controlando a sua alma. Amém? Olhando para você, baseado nesta lição de nascer de novo, hoje, olhando para você, você é um bebê, um adolescente, um jovem ou é um pai? Hein?
espiritualmente falando? Você é um bebê, um adolescente, um jovem, ou é um pai já? Pergunta sua mãe, quem é você, meu? É um bebê? Está engatilhando ainda, está dando os primeiros passos? Você é um adolescente? O bebê não sabe comer sozinho. O bebê tem que ser comida mais leve. E aí, você já come sozinho? Amém? Você já come uma comida mais forte? Sim ou não? Então você deixou de ser bebê, amém? Come algo mais forte. Já recebe um tutano, um feijão. Né? Deixou de um pouco de sair da papinha para algo mais forte. O adolescente, que é o jovem, quem é? Segundo a Bíblia, é aquele que já consegue vencer o maligno. Jovem, eu vos escrevo porque sois fortes, já venceste o maligno. Este é o jovem, que ele já consegue caminhar sozinho. Ele não consegue acompanhar, levar outro, mas ele consegue andar. Ele consegue vencer. Ele já sabe dobrar o joelho dele e orar: Senhor, eu errei, eu pequei, eu transgredi. Este é o jovem. Você é jovem ainda? E o pai, quem é? Pai, vos escrevo, isso está lá no livro de 1 João, capítulo 2 ou 3. Pais, eu vos escrevo, porque vocês já conhecem a Cristo, já conhecem a Deus. Então o pai, ele não só conhece a Deus, mas também ele vai conhecer outras, levar outras pessoas. Vamos aqui para esse processo de santificação. Efésios 4, 13 e 15. Está aí na lição, vamos acompanhar. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras. Alcançaremos a altura espiritual em Cristo. Então não seremos como arrastados pelas ondas, empurradas por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Estas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo e alcançamos a estatura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Esse texto deixa claro que Deus espera de nós que nós cresçamos, que nós venhamos o quê? Dar acesso a Ele e chegar à estatura. Esses dias que nós estamos de ensino aqui, da palavra de Deus, tem esse objetivo, de que você cresça, amadureça muito mais do que você é. Se havia dúvida, você coloca essas dúvidas do lado. 2 importantes segredos para você crescer espiritualmente. Primeiro, diga comigo: ouvir. Segundo, praticar. O primeiro texto, Romanos 10, 17, diz o quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir. O segundo texto, Tiago 1, 22, diz o quê? Sejai-vos praticantes, não somente ouvintes, porque senão você vai se assemelhar-se àquele homem que se olha no espelho e depois que ele sai da frente do espelho, ele esquece. É o que diz lá no livro de Tiago, capítulo 1, 22. Esquece quem ele é e quem ele é. Amém? A palavra de Deus lhe dará conhecimento completo de quem você é, de tudo que você já tem e de tudo que você pode fazer em Cristo. Último parágrafo, penúltimo parágrafo. Deus está morando dentro de você, portanto, recursos sem limite estão à sua disposição. Pela sua fé no sangue de Jesus, você agora é a justiça de Deus, completa
aperfeiçoado de uma vez para sempre. Amém? Eu pergunto para você, você já experimentou o novo nascimento? Sim? Sim, né? Experimentou o novo nascimento. E eu pergunto para você, você consegue ver na sua vida a mudança desse novo nascimento? Alguma coisa já mudou? Sim. Você consegue ver que esse ensino ele é real? Você lembra de você há 2 a 3 anos, quando você entregou a sua vida? Eu entreguei a minha vida em 2020, verdadeiramente, porque até então eu era filho de crente. Ia para a igreja, cantava na igreja, mas nunca tinha aceitado a Jesus. E no dia em que eu entreguei a minha vida para Jesus, ali eu nasci. Eu cantava, eu saía para o evangelismo, eu ia para a escola bíblica, e etc. tudo mais. Era um bom crente, mas não nascido de. Então, se eu e você nascermos de novo, vai haver mudança. Você pode dizer uma mudança que ocorreu significante na sua vida, para você mesmo, para a glória do Senhor. Uma mudança significante, pensa aí. E escreva aí no seu caderno uma mudança que ocorreu quando eu nasci de novo. Mudança que ocorreu quando eu nasci de novo. Escreva aí. Escreva 3 mudanças. Vamos exercitar isso. Para introjetar esse princípio. Mudança que ocorreu na minha vida quando eu nasci de novo. Já escreveu? Agora, escreva também quais mudanças precisam ocorrer. Quais mudanças precisam ocorrer? Deus começou o processo? Começou. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido. Deus chamou Abraão. Sai do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. E nesse processo da chamada de Abraão, Abraão viveu velho homem, mas por meio do fim ele viveu o novo homem. E depois de 25 anos é que Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão. Na vida dos discípulos, teve também esse nascer de novo? Teve. Então, que mudanças precisam ocorrer na sua vida? Escreva também. Para que possamos orar, e para que você possa olhar para você, examinar você, e segundo esta lição, não ter uma atitude passiva com aquilo que não agrada a Deus, mas sim ter uma atitude de ter acesso. Senhor, dá-me um coração. Como diz aquele louvor, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o seu querer. Dai-me um coração igual. Satanás ele vai vir dizendo: você não é capaz de agradar esse Deus. Este princípio é muito grande. Essa nova vida não é para você, não é para mim. Mas isto é possível quando você diz para Deus: Deus, dá-me um novo coração. Dai-me novas palavras. Seja o Senhor das minhas palavras. Seja o Senhor do meu pensamento. Seja o Senhor do meu espírito, da minha alma e do meu corpo. Governe as minhas emoções. Governe a minha mente. Governe todo o meu ser. Amém? Abre espaço aqui para você perguntar a alguém com uma dúvida, pergunta.
dúvidas, perguntas? Em suas palavras, já que não tem dúvidas e perguntas, eu pergunto, em suas palavras, o que é o novo nascimento?